Rabino, Shalom. Shalom. Mais uma pergunta para o senhor. Como saber quem será o Mashiach e como reconhecer a legitimidade do Sanedrim? Bom, Shalom a ti e a todos os ouvintes. São duas perguntas em separado. Nós temos que primeiro responder uma delas e em seguida tratarmos da sequente. A questão Mashiach. Rabbi Moshe Ben Maimon, no Mishneh Torah, trazendo de fontes diretamente do Talmud, ele nos cita o caso de Rabbi Akiva, como ele pensou que Bar Kokhba seria o Mashiach. Então ele diz, quando se levantar alguém que lute as lutas do povo de Israel para tentar recuperar a Torá, para tentar fazer com que o povo se reúna como um rebanho em volta de uma única Torá. E quando essa pessoa conseguir vencer as lutas do povo de Israel, os prélios nossos contra os goim que eles massacraram durante todos os exílios, durante toda a nossa dispersão, impor-se tanto ao povo de Israel, que logicamente ele vai ter inimigos dentro do povo judeu. Quando nós vemos lá no Sefer Zechariah, profeta, no capítulo Yud Bet, nós percebemos que essa é a época em que as nações todas tentam tomar Jerusalém para si, os muçulmanos com seus motivos, os palestinos por outros motivos, e os católicos, o Vaticano, por outros motivos. A Organização das Nações Unidas, que praticamente ocupa um ponto crucial nisso tudo, porque é muito parecido com o que era o Império Romano na época em que destruíram o Mikdash e nos espalharam. Todos eles lutando para tirar de nós a cidade santa de Jerusalém e nos impedir da reconstrução do terceiro Mikdash. E quando nós entendemos que virá alguém que será um filho de alguém que foi descendente direto do rei David, um descendente dos dois filhos do último Resh Galutá, o último exilarca, que quando foi preso lá na Babilônia, seus filhos foram para a Espanha, seus dois filhos conseguiram fugir, evadiram-se para a Espanha e foram hóspedes especiais na casa de Shmuel Hanagid. Isso foi por volta do ano 1000 até 1100. E eu digo da contagem ocidental, da contagem comum hoje em dia, aqui no Ocidente. Então, quando nós tivermos alguém descendente de um desses dois, com direito ao trono, essas próprias coisas que ele fará, que são parecidas com aquilo que Bar Kokhba, ou Bar Koziva, no final como foi chamado, tentou fazer, e infelizmente não conseguiu. Então nós já temos aqui todos os elementos, sem dúvida nenhuma, de que esse é o Mashiach prometido. Nós não precisamos começar a duvidar e nem esperar dele milagres ou sinais. O Mashiach não vem para fazer milagres. O Mashiach não vem para fazer sinais. O Mashiach será um mortal. Ele virá, tomará o reinado, que é herança dele mesmo, sendo o rei da vida. A coroa já foi lhe dada por presente de Deus, e ele realizando todas essas coisas que estão preditas, nós já sabemos que esse é o Mashiach. Como eu falei, muita gente dentro do próprio povo judeu vai se voltar contra ele, isso é comum. Nós não temos motivo nenhum para pensar que ele vai ressuscitar dos mortos, ou que ele ressuscitou dos mortos e foi para o céu com carne e sangue, sei lá como que funcionou. Nós temos que simplesmente entender que é um ser humano que vai nascer de uma mãe e de um pai, gerado pelo pai dele, porque senão ele não é descendente do rei David. E esse Mashiach vai simplesmente restabelecer tudo o que for preciso. Sanedrim. É importante que o Sanedrim já exista antes da vinda do Mashiach. Isso aí é uma coisa
que cabe aos rabinos de hoje, principalmente o rabinato central em Israel, entender que nós não podemos, de forma nenhuma, como judeus, deixar de lado um mandamento da Torá, que é o restabelecimento do Sanedrim. Deixarmos falsas hipocrisias, acharmos nós não estamos preparados, quem somos nós e quem somos nós, porque nisso aí nós só vamos atrasar a redenção do povo judeu. Quando eu digo mandamento, é o mandamento 174, desculpe. Ouvir o Bet Din Hagadol. Para que nós ouçamos o Bet Din Hagadol, Bet Din Hagadol seria o Sanedrim, nós precisamos primeiro que ele esteja instituído. Quando nós falamos Bet Din Hagadol, é Bet Din Hagadol de 70 rabinos e um sobre eles, o Nasi, e ao lado dele o Av Bet Din. Esses dois seriam exatamente aquele corpo que nós fomos ordenados nesse mandamento de ouvi-los, para que haja uma Torá só em todo o povo de Israel. E não uma Torá ashkenazita, uma Torá sefaradita, ou costume fulano, costume ciclano. Simplesmente uma Torá para todos, como era desde Moshe Rabbeinu até o final da Semichá. Então, fazendo-se uma renovação da Semichá, que já houve uma tentativa em Israel para isso, há pouco tempo, e muita gente conjecturou se sim foi feita de acordo, se não foi feita de acordo. Há grandes rabinos que estão incluídos nessa Semichá, como o rabino Adin Steinsaltz, que é uma das figuras mais importantes para o Bet Chabad, o rabino Shemuel Eliyahu, que é o filho do rabino Mordechai Eliyahu, que também é uma grande pessoa em Torá, e assim outros grandes rabinos na terra de Israel, alguns que inclusive fizeram parte do Badatz, do Bet Din Tzedek de Jerusalém. E esses, por que a importância de que haja isso ainda antes do reinado do descendente do rei Davi? Porque se alguém levantar uma suspeita, uma dúvida, será que realmente ele é descendente do rei Davi? Será que realmente? Então eles têm a obrigação de novamente fazer a unção diante de todos, para que calem-se todos. Então, na verdade, é certo que o Mashiach vem independente do Sanedrim, mas por outro lado, também é certo que é importante que haja o Sanedrim para confirmar que esse é realmente o Mashiach. Uma coisa praticamente acaba ficando quase que dependente da outra, com uma distinção apenas: o Mashiach depende mais do Sanedrim do que o próprio Sanedrim do Mashiach. Lógico, ele vindo, ele pode instituir imediatamente que haja um corpo, que haja Sanedrim, com todas as guerras que haverão, e com as guerras que haverão contra ele, tanto dos goim como de pessoas do nosso meio. Logicamente, ele terá que fazer isso, e apressuradamente. Porém, nós temos que entender que a presença do Sanedrim é mais importante ainda do que a presença do próprio Mashiach. Então, perguntas? Agradeço a todos. Shalom.